fazemos no início da reunião. Nós estamos aí na segunda parte, capítulo 6, onde nós estamos falando sobre a recordação da existência corpórea. Os espíritos que regressaram ao plano espiritual, as recordações que eles trazem da sua última ou das suas últimas existências corpóreas. Nós estamos aí na pergunta 312. A pergunta é a seguinte: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Muito bem, os espíritos então respondem o seguinte a essa pergunta: frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, olha que interessante, os espíritos se lembram dos sofrimentos que passaram na sua última existência e se lembram com uma finalidade: para valorizar o verdadeiro significado da felicidade que vão usufruir enquanto na condição de espíritos. E isso é uma reflexão para nós que estamos aqui encarnados. Esse grupo que está aqui está encarnado, e muitas vezes nos empolgamos com a felicidade terrena. As 4 perguntas de hoje vão girar em torno desse tema. Nos empolgamos, ficamos deslumbrados, às vezes, com momentos de felicidade terrena. Isso não quer dizer que não é para ter felicidade terrena. Felicidade terrena faz parte da nossa existência, mas que nós saibamos e tenhamos a certeza de que a verdadeira felicidade não é aqui terrena, por maior e mais inebriante que ela seja. Ela é muito pequena, para não dizer quase que nula, diante da verdadeira felicidade que nos aguarda na condição espiritual. Então, essa resposta aqui está justamente nos advertindo para isso, que a gente não se iluda com aquilo que chamamos de felicidade aqui enquanto encarnados. Mas repito, não quer dizer que não é para ser feliz, não ter felicidade aqui. Faz parte da nossa condição de encarnados. Mas aqueles que estudam a doutrina, que se interessam pela doutrina espírita, têm que ter esse discernimento. Cuidado, não se deixe levar pela felicidade terrena. Ela não é a verdadeira, ela é efêmera, de curta duração, bem curta. Por mais intensa que ela seja, ela é bem curta. 313. O homem que nesse mundo foi feliz, nesse mundo terreno, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Então, a pessoa, quando viveu aqui a sua experiência terrena, teve momentos de extrema felicidade, muita felicidade, a tal ponto de as outras pessoas às vezes comentaram: aquele ali, ele é feliz, está sempre muito feliz. Então vamos imaginar uma pessoa
nessa condição, será que ele vai deplorar a felicidade que perdeu deixando a terra? É uma pergunta muito interessante. Vamos ver o que os espíritos respondem. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então aí vem uma questão da condição evolutiva do espírito. Se é um espírito atrasado, ele talvez se lamente perder aquilo que ele achava que era felicidade aqui, terreno. Vamos supor que ele viveu uma vida na riqueza, né? Muito abastado, nunca faltou nada, não sabia nem o que fazer com tanta riqueza, muito luxo, nunca soube o que era uma dificuldade em termos terrenos. E se ele é um espírito atrasado, ele talvez vá sentir falta disso tudo. É bem provável que vá. Mas se tiver um mínimo de elevação, ele vai entender o que significou essa felicidade, entre aspas, que ele achava que tinha. Porque a verdadeira felicidade, como foi citado aqui, né? A felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. O 1000 vezes aqui é no sentido figurado. Talvez seja muito mais de 1000. A gente gosta de medir tudo, né? Mas quantas vezes mais? A gente tem esse hábito. É a nossa condição terrena. Se não tiver uma medida de quantidade, não serve para a gente. A gente só entende quando fala em quantidade. Só que a palavra aqui 1000 vezes, a expressão 1000 vezes, é no sentido de que a felicidade eterna é muito maior. É infinitamente maior. Você fala, mas eu estou vivendo, é a condição terrena. E felicidade para mim é o que eu vivo aqui. Tá? Não vamos discutir isso. Tá? As comunicações dos espíritos mais evoluídos nos dizem sobre a felicidade eterna. Aquilo que nós achamos que é felicidade aqui, como foi dito, é efêmero, duração curtinha. A felicidade no plano espiritual é eterna. Ela não é efêmera. Efêmero é aquilo que a gente vive aqui. Inclusive, a nossa existência aqui é efêmera. Que nós vivamos 100 anos, todos nós aqui, 100 anos de idade, é pouco. Diante da eternidade não significa absolutamente nada. Então eu posso viver 100 anos de felicidade. O que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Tá? Aí tem uma nota, exatamente como sucede ao homem, que na idade da madureza, quer dizer, o homem mais maduro, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. De fato, quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade, você olha lá para trás, a sua infância, a sua adolescência, então aquilo que naquela época te enchia de prazeres, você já não dá tanta importância mais assim. São fatos que ficaram na sua memória, ponto. E às vezes até você começa
começa a rir de você mesmo. Fala, nossa, pensar que eu ficava feliz com isso. Né? Pensar que eu ficava feliz quando eu ganhava um doce, um carrinho, que tinha que amarrar um cordãozinho para puxar. Mas era bom. Ou então um carrinho que tinha que construir. Eu quase não ganhei carrinho pronto. Se eu fizesse carrinho, eu tinha que construir um. E a hora que ele ficava pronto, eu ficava muito feliz. Você fala que você fez de latim? Né? Fazia muito de laranja. Apanhava o que estragava as laranjas. Fazia de sabor comigo. Então é isso. Então, o que acontece? As conquistas materiais, os prazeres de curta duração, eles estão ligados à experiência terrena. E a experiência terrena é muito breve. Então, eu posso passar uma vida inteira tendo prazeres aqui na Terra. Isso é pouco, ou para não dizer nada, diante da verdadeira felicidade. Agora, a evolução espiritual, a conduta interior, na outra lição que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre conduta. A evolução moral, o estado de espírito de cada um de nós, essas são as metas que nós temos que buscar. Essas são as metas, principalmente a evolução moral. A gente sempre que tem a oportunidade tem citado aqui, nas últimas décadas, né, e atualmente, quanta evolução intelectual, científica, quanta novidade científica, e numa velocidade tão grande que nós mal damos conta de acompanhar. Tem tecnologias aí que vieram